Liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, oposição aos dogmas e ênfase no método científico. Os estudiosos da doutrina espírita estão acostumados com esses termos, mas eu estou citando porque são base do pensamento iluminista. O iluminismo é uma corrente filosófica do século XVIII, e um dos seus grandes expoentes foi Immanuel Kant, nascido em 1724 e desencarnou em 1804. Você percebeu? Kant desencarnou no ano em que Allan Kardec veio ao mundo. Mas calma, não quero dar nenhum significado místico a essa coincidência de datas. Minha tese é outra. Mas vale notar que Kant viveu num período imediatamente anterior a Kardec. Kardec foi um homem culto, estudioso renomado, certamente bebeu da fonte do iluminismo europeu. Não quero com isso dizer que sua obra é fruto do pensamento de Immanuel Kant, não é isso. O que eu pretendo humildemente supor é que o mundo vinha sendo preparado intelectualmente para receber a doutrina espírita. A doutrina da fé raciocinada nasceu pelas mãos de um cientista, alguém com um enorme senso crítico. Demorou um ano inteiro só para Kardec se convencer de que os fenômenos que ele observava eram reais. Mas por que eu estou citando um filósofo iluminista e tentando relacioná-lo ao codificador da doutrina espírita? Uma das principais obras de Kant foi discorrer sobre moral. Kant defendia que só tem valor moral o que é feito pelo simples fato de ser o certo a fazer. Isso mesmo, Kant levava em conta a intenção acima do ato em si. É outra coincidência com a doutrina que abraçamos? Nós não acreditamos tanto assim em coincidência, vai. Minha intenção é justamente falar sobre perfeição moral. Assunto que é esmiuçado no Livro dos Espíritos, capítulo 12. Mas eu não vou ler passagem do Livro dos Espíritos. O que eu quero com isso, o que eu quero com a minha fala, é convidá-los à reflexão e ao estudo. Jesus abordou lindamente o tema da perfeição moral em Lucas capítulo 6 e Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Tema abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Jesus nessa passagem dos Evangelhos, ele, além de escrever um manual do homem de bem, ele diz aos apóstolos que eles são o sal da terra. O sal é um mineral presente em todo o globo, constante em suas características físico-químicas, usado para tempero e conservação de alimentos. É de extremo valor na época de Jesus. O exército romano era pago em cotas de sal. Daí vem o termo salário. Jesus queria que seus seguidores fossem como sal, valorosos, incorruptíveis, capazes de proteger o que é bom e dar sabor à vida. Ainda nessa passagem, o mestre também compara seus discípulos à luz do mundo, numa alusão à clarificação que seus ensinamentos representariam ao mundo quando difundidos por seus apóstolos. Após falar sobre as virtudes do homem de bem e suas recompensas espirituais, após dar importância e significado à missão dos apóstolos, ele nos entrega uma tarefa: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Claro, ninguém vai sair por aí dizendo que está ali no mesmo nível do Criador. E nem espera chegar lá. Se você chegar a ser perfeito como ele, será igual a ele. E isso não é possível. Então por que o mestre disse isso? Sua frase é um estímulo, um convite ao esforço no trabalho de ser melhor. Mas sem pressão. Ninguém vai sair por aí se martirizando por não ser moralmente perfeito. Faça um pouco de cada vez. Sempre que se flagrar errando, reflita e pense como poderia evitar. É o começo. Nós somos imperfeitos, ou não estaríamos aqui nesse mundo padecendo das dificuldades que ele impõe. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O que é preciso é que cada um seja melhor do que si próprio, a cada momento, a cada dia. Outro filósofo,
só que dessa vez grego. Chamava-se Heráclito de Éfeso, que viveu há meio milênio antes do Cristo. Ele disse certa vez: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois, na segunda vez, o rio não é o mesmo, nem tampouco o homem. Nós e o mundo em que vivemos estamos em constante mudança. Essa é a beleza da doutrina espírita. Ela traz a consciência do que somos e que temos a liberdade de escolher o que queremos ser. Isso se chama livre-arbítrio. Mas ser melhor não é um projeto de anos ou décadas, mas de existências. Ou, se preferir, vidas inteiras. Você melhora a cada instante, você melhora a cada dia. E nessa existência você já pode experimentar melhoras muito significativas, através da tão sonhada reforma íntima. Mas isso não afeta apenas a você. Ao ter a consciência dos ensinamentos da doutrina consoladora, o espírita se investe de grande responsabilidade. Ele passa a ser um instrumento de transformação. Não apenas social, não apenas pessoal, mas social. Através do exemplo, ele pode transformar ou pelo menos indicar o caminho da transformação de outras vidas. Por isso, a doutrina da fé raciocinada precisou que sua chegada fosse preparada, para que tenha base sólida. Todo mundo sabe que uma mesa com 3 pés ela não balança, independente do chão onde esteja apoiada. Reflita, estude e tenha fé. Se sua vida tiver os 3 apoios para se manter firme, não importando quão acidentado seja o solo onde ela esteja situada, você será instrumento dessa transformação. Por isso, dê o exemplo. Quando alguém perguntar no que se baseia a sua fé, diga apenas em fazer o que é certo, em amar o próximo. Nunca entre em polêmicas ou discussões inúteis. E faça o certo, simplesmente porque é o certo a fazer, sem esperar recompensa ou reconhecimento. Se conseguir, você já estará a meio caminho da perfeição moral e dará o exemplo necessário para a transformação, que é sua, mas que pode ser de outros. Dê uma olhada na sua agenda e reserve um tempinho para a leitura. O tempo é de reflexão, é de aprendizado. E planejar o que falta daquela tão necessária reforma íntima. Lembre-se, tudo passa, mas você é para sempre.